Então é isso aí, pessoal. Boaz vai ficar até o final do culto e você pode procurá-lo, né, para se envolver. Vai ser uma bênção. Queridos, abram comigo a Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, aos domingos estamos estudando o Evangelho de Lucas, com o tema Jesus, o homem perfeito, e nosso versículo-chave é Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E no nosso último estudo nós vimos Jesus encorajar João Batista, que estava na prisão e sentia-se muito desanimado, né? Pensando que seu ministério havia sido um fracasso. E nós aprendemos e fomos grandemente abençoados com as palavras de Jesus sobre João Batista. E essa noite nós vamos terminar, pela graça de Deus, o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Nós vamos estudar dos versículos 36 ao versículo 50. E a mensagem dessa noite é: a quem muito se perdoou, muito amou. Amém? Vamos orar e começar. Pai, obrigado, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Deus. Tu és o Senhor das nossas vidas, o Deus que nos ama, Deus, com amor eterno, que tem nos atraído, que tem nos disciplinado como um pai, com um pai que faz com o filho que ama. E, Senhor, essa noite nós estamos aqui rendidos a Ti, abertos ao agir do Teu Espírito Santo, Senhor, para sermos ainda mais transformados pelo Senhor e o poder da Tua palavra. Senhor, tenha liberdade, Senhor, de fazer conforme a Tua vontade, Senhor, e que todos nós saímos daqui Te amando mais, Senhor. Esse é o nosso desejo. Deus, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós não vamos ler, mas nós vamos começar a partir do versículo 36. Bom, mas nessa passagem, uma pecadora, uma mulher anônima, que não é Maria Madalena, que não é Maria de Betânia, irmã de Lázaro, amigo de Jesus também, ela é simplesmente uma pecadora, ela é simplesmente alguém que não aparece nem o nome. Eu acho que assim é fácil, porque todos nós podemos nos identificar com ela, não é verdade? E essa mulher, ela chega até Jesus durante o jantar que ele está tendo com um fariseu. Olha só o contraste, né? A pecadora, assim que ela é denominada a pecadora, e ela vai à casa desse fariseu, né? Desse líder religioso, né? E ali ela mostra, ou ela revela o amor que ela tem por Jesus. Então, nós vamos aprender hoje através desse encontro, o encontro de Jesus com essa pecadora. E eu oro que você esteja preparado para o que Deus quer falar ao seu coração essa noite. Versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Então, a gente percebe que nem todos os fariseus ou líderes religiosos eram completamente contra Jesus. Sim, os líderes, eles tinham essa disputa com Jesus, porque eles não queriam abandonar o sistema religioso, que eles eram privilegiados a respeito. Eles não queriam acreditar em Jesus, ou dar espaço para Jesus revelar quem ele é, a fim de que as pessoas não seguissem a Jesus e eles perdessem, né, o crédito com as pessoas. E então, é claro que eles tinham uma oposição muito forte contra Jesus. Mas nem todos, né, nem todos os fariseus. E aqui tem um fariseu, Simão é o nome dele, ele convida Jesus para jantar em sua própria casa. E a gente sabe que para um judeu convidar a qualquer pessoa para jantar, para comer junto, é um sinal de grande honra, né? É uma grande honra. Você não vai jamais, para um judeu, dividir uma refeição com uma pessoa que você não queira intimidade, que você não queira contato, que você não queira se identificar com ela. Então esse homem, ele convida Jesus para jantar em sua casa. Isso é algo maravilhoso. Não é claro para nós qual o intuito dele, na verdade. Talvez ele quisesse conhecer melhor Jesus, talvez ele quisesse fazer perguntas para Jesus, talvez tinha alguma dúvida no coração dele, que ele queria ter certeza que Jesus é quem ele diz ser, ou o que Jesus era. Então ele queria de alguma forma conhecer mais Jesus. Porém, é possível que
todo esse jantar tenha sido uma grande cilada, porque nós temos acompanhado e visto quantos fariseus eles tentavam pegar Jesus em alguma armadilha, né, a fim de humilhá-lo publicamente, né, de fazer com que as pessoas não dessem crédito mais às palavras de Jesus. Bom, como a gente não sabe a real intenção do coração de Simão, a gente vai ficar com o que o texto nos diz. Mas diz no versículo 36 que Jesus aceita o jantar, e quando ele chega à casa de Simão, diz aqui que ele reclina-se à mesa. As mesas, nessa época, elas não eram como as nossas, elas eram baixas, e provavelmente as pessoas, para comer, né, elas tinham que se apoiar com o cotovelo esquerdo num divã, né, num móvel mais baixo, e colocar as pernas esticadas para trás. Dá para visualizar a cena? Mais ou menos. Mas era assim que, se você assistir algum filme dessa época, você pode visualizar com mais clareza. E aí eles ficavam ali, né, deitados, comendo, conversando, então essa era a cena que a gente vê aqui, Jesus reclinado à mesa, comendo na casa de Simão. Versículo 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Então aqui aparece, né, essa mulher, né, a pecadora da nossa história. Ela sabe que Jesus está jantando na casa de Simão. Ela era uma mulher daquela cidade. E ela era uma mulher conhecida, né? Quando o texto nos fala aqui uma pecadora, e coloca lá entre aspas, ela não era uma pecadora no sentido normal da palavra, como todos nós somos pecadores. Não, ela era uma pecadora que todo mundo sabia que era pecadora, se é que você entende. Em outras palavras, ela era provavelmente uma prostituta, uma mulher das ruas, alguém que todo mundo passava e via que ali está uma pecadora, certo? Então, essa mulher, essa pecadora, ela sabe que Jesus vai jantar na casa de Simão, desse fariseu, né? Eu vou repetir, o fariseu de todas as seitas dos judeus, o fariseu era o mais ortodoxo, era aquele que realmente era muito minucioso em relação à lei, eles eram muito justos do lado de fora, extremamente justos do lado de fora, né? Que Jesus até os chama de hipócritas, né? Eles eram limpos por fora, mas dentro era como um sepulcro, né? Sepulcro caiado, né? Branco por fora, pintadinho, bonitinho, mas por dentro cheirava morte, né? Não tinha vida, né? Eram apenas religiosos. Eles tinham uma capa bonita, uma fachada bonita, mas não havia vida com Deus ali. Então eles tinham essa alta estima, né, religiosa, que eles mantinham e faziam questão de manter. Mas Jesus conhecia o coração do homem. Jesus conhece o coração do homem. Então essa pecadora, ela vem, mas ela não vem sozinha. Ela traz consigo um frasco de alabastro com perfume. E esse frasco de alabastro é como uma garrafa globular com pescoço, né, com o gargalo comprido, e o conteúdo era caríssimo, né? Esse perfume ou esse óleo, né, ele servia para ungir, para refrescar, né? Você bastava colocar um pouquinho na cabeça e aquilo já refrescava, dava um perfume, era muito cheiroso, era muito caro, né? Provavelmente estima-se que dentro isso custava 300 denários, isso significa, se cada denário era equivalente a um salário, uma diária de um trabalhador braçal, você imagina 300 dias, né? A pessoa tinha que trabalhar, um trabalhador braçal, trabalhar 300 dias para poder conseguir um frasco de alabastro com esse perfume. Então aquela mulher, ela tem algo muito valioso na mão dela, e ela traz, né, até Jesus na casa de Simão. Com certeza o intuito dela era ungir Jesus na cabeça de Jesus com aquele perfume. Porém, você lembra que Jesus estava reclinado à mesa, né, com a cabeça próxima à mesa e os pés esticados para trás. E a gente vai entender que o modo mais próximo, o melhor modo, na verdade, que ela poderia fazer, né, o seu intento de ungir Jesus era seus pés e não a cabeça, porque ele estava próximo à mesa. Então é isso que ela faz, a gente vai ver nos versículos seguintes. Mas antes da gente ler o próximo versículo, essa mulher, ela teve muita coragem. Você concorda comigo? Entrar na casa de um fariseu, uma mulher, né, uma mulher das ruas, entrar na casa de um fariseu. Eles não podiam nem tocar, eles não podiam nem falar com uma mulher publicamente.
Eles não eram permitidos, eles ficariam impuros. Então você imagina a ousadia dessa mulher. E contudo, ela vai. Ela estava determinada a ter um encontro com Jesus aquela noite. E isso é maravilhoso. Spurgeon disse o seguinte: quando o nosso amor está em exercício ativo, a nossa piedade é imediatamente para Cristo. Vamos cantar para Ele, orar a Ele, ensinar para Ele, pregar para Ele, viver para Ele. Em outras palavras, quando o nosso coração está focado no Senhor, nada mais importa. Você não tem vergonha, você não tem medo, você não vai pensar o que as pessoas vão pensar de você, você não vai se importar com o que as pessoas vão fazer com você, você simplesmente está focado em Jesus Cristo. E o teu coração está pronto para adorá-lo, para servir a Ele. Versículo 38. E se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Então olha só o que essa mulher faz. Primeiro, ela se colocando atrás de Jesus, né, onde estava a seus pés, ela chora. Então ela... Na verdade, tudo que ela faz, ela está movida por uma grande emoção, porque você imagina que ela conseguiu se aproximar de Jesus, né? Ela finalmente ela estava ali com Jesus, independente do local ou da circunstância, ela conseguiu chegar onde Jesus estava, ela conseguiu tocar em Jesus, e ela estava tomada de grande emoção, tá? Ela chora e ela molha os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. Então imagina essa mulher chorando aos pés do Senhor. Ela chorava e ela molhou os pés do Senhor, né? Ela lavou os pés de Jesus com suas próprias lágrimas. E depois ela enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos, tá? Ela lavou o pé de Jesus com as lágrimas, ela enxugou com seus cabelos. E depois ela beija os pés de Jesus. Ela beija os pés de Jesus e ela beija, acredito que repetidamente. E por final ela unge com perfume. Então depois que os pés de Jesus estavam bem lavados, né, sequinhos, e ela beijou, ela quebra o vidro, né, o vaso, e ela derrama o perfume nos pés do Senhor. E esse perfume caro, ela usou de uma vez só. E ela estava bem contente de fazer isso, né? Ela estava bem feliz de poder fazer isso. Nesse ato, ela expressa o coração dela. Ela expressa não só a humildade, mas a devoção, o amor, a fé, a coragem, o zelo, a devoção dela a Jesus Cristo. E a gente fica imaginando o que aconteceu naquela sala, ou naquele ambiente nessa hora. O que as pessoas começaram a pensar. Porque as pessoas conheciam ela. Então as pessoas olhavam e falavam: tá louca, né? E havia um silêncio no ar. E novamente Spurgeon diz o seguinte, eu quero ler para vocês: oro por mais desse amor. Se eu só pudesse fazer uma única oração hoje, sem dúvida seria para que a tocha flamejante do amor de Jesus fosse trazida em cada um de nossos corações e que todas as nossas paixões fossem incendiadas por amor a Ele. Em outras palavras, que o nosso maior desejo, que a nossa maior paixão, que nossa maior vontade seja adorar ao Senhor, né? De coração completo, de coração íntegro, por inteiro, né? Apaixonados por Ele. E então Jesus ele vai quebrar o silêncio, tá bom? Versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, veja que ele não fala em voz alta, mas ele pensa: se este homem fosse profeta, quem é o homem que ele fala, que ele se refere? Jesus. Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então, Simão ele não fala nada, né? Ele mantém a aparência e ele simplesmente pensa consigo: se esse homem, se Jesus fosse realmente um profeta ou realmente um homem de Deus, se ele fosse realmente alguém que
que conhecesse a Deus, ele saberia que essa mulher que está tocando os pés dele é uma pecadora. Ele não sabe nada, ele não é nada do que diz, não é? Então ele julgou, e é aí que a gente mais erra, né? Porque a gente julga a aparência, né? A gente julga a aparência. E ele julgou que Jesus não estava vendo. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com esses dois tipos de julgamento. A gente tem que tomar cuidado para não julgar as pessoas pelo que elas aparentam e nem pelo que a gente sabe da vida delas, porque em um segundo a vida delas pode ter sido transformada e a gente não sabe. Não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Não é porque alguém te ofendeu uma vez que você vai riscar essa pessoa para sempre da tua vida, porque as pessoas mudam, você muda. Você não vai querer ser taxado por um erro que você fez na tua vida para sempre. Vai querer? Não. Todos nós queremos uma nova chance. Todos nós queremos, necessitamos, ansiamos de perdão. Precisamos de perdão. O perdão liberta a nossa alma. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de julgamento, e a gente tem que tomar também cuidado em julgar a Deus, né? Porque toda vez que a gente fala, olha, essa pessoa tão errada, por que Deus não fulmina ela de uma vez? Já era. Deixava de existir, os problemas acabavam. E às vezes julga Deus assim. E a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Deus tem a misericórdia de nós, né? Que queremos tomar o lugar dele tão rapidamente, tão facilmente. E o nosso coração, o chamado de Deus para nós é sermos humildes, é amarmos, é perdoarmos 7 vezes. Se teu irmão pecar contra você 7 vezes, 7 vezes você vai perdoar ele. Se é de verdade, se é de coração, se ele está realmente arrependido, não importa. Essa parte não pertence a nós, a nossa parte é perdoar. E aí a gente é livre. O restante é com Deus, é entre Deus e a pessoa. Amém, queridos? Assim a gente guarda o nosso coração e continua alinhado com o coração de Deus. Então, Simão, ele errou grandemente, né? Ele foi muito arrogante, ele foi muito soberbo em fazer esses tipos de julgamento, e é alguma coisa que a gente não pensa, que quando você julga, você está sendo soberbo, você está sendo arrogante, você está tomando o lugar de Deus. E a gente precisa entender isso. Quando nós julgamos, seja que tipo for, nós estamos sendo soberbos, arrogantes e tomando o lugar de Deus. Então o nosso pecado acaba sendo pior do que é o pecado da pessoa que nós estamos julgando. Muito bem. Então, imediatamente, né, com o seu julgamento, Simão estava falando, Jesus não é de nada, ele não é o Messias, ele não é profeta, ele não conhece a Deus. Ele estava descartando ele por causa da arrogância do seu coração. Mas Jesus, ele mostra agora, é agora que vem a virada, né? Jesus, ele mostra para Simão que ele realmente conhece o coração do homem, porque agora Jesus vai expor o coração do próprio Simão. Tremendo, né? Então vamos lá. Lucas 7:40, versículo 40 diz: então lhe disse Jesus vai quebrar o silêncio agora, tá? Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Então Jesus, ele vai falar agora, ele tem algo para dizer para Simão, e ele fala, olha, Jesus quebrou o silêncio falando, Simão, eu preciso te falar uma coisa. Imagina a situação, a cena, a circunstância, Jesus quebrando o silêncio falando, Simão, eu tenho que falar algo para você, eu preciso falar algo para você essa noite. E agora eu quero que os nossos corações estejam preparados porque o Senhor vai falar, porque Deus, ele pode estar falando isso para nós, ele pode ter nos trazido aqui essa noite para falar, eu tenho que falar algo para vocês hoje, eu tenho que falar algo para você essa noite, você precisa ouvir isso. Um outro comentarista bíblico, ele disse o seguinte, quando todos os filósofos emudecem-se e não podem dar uma palavra de ajuda ou conforto, quando a aprendizagem não tem nenhuma mensagem para inspirar ou consolar o coração, ou quando a simpatia hesita em quebrar o silêncio, o Senhor tem algo a dizer. E é isso que o Senhor falou. Vou ler para você, versículo 41 a 43. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50.
Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Então Jesus ele quebra o silêncio contando uma parábola, né? Ele está ilustrando para Simão a lição espiritual que ele quer ensinar para ele. Então, o que Jesus está falando nessa parábola, eu vou repetir ou parafrasear: duas pessoas deviam a um senhor, a alguém, a um credor, e um devia 500 e a outra pessoa 50. E aí a pergunta de Jesus bom, sabendo, né, que nenhum dos dois tinha com que pagar, o credor ele decide perdoar os dois. Bom, o que tem 500 não precisa pagar mais. O que deve 50, o que deve 500 e o que deve 50 também não precisa pagar. Vocês estão perdoados, esqueçam a dívida. Vocês não me devem mais nada. Vão em paz, vão para casa. E aí Jesus ele pergunta, qual dos dois vai amar mais? Aí a resposta do Simão foi óbvia. Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. É claro que o que devia 500, que devia mais, ficou bem feliz. Não que o de 50 não ficasse feliz, ele ficou feliz. Poxa vida, eu devo 50, não tenho com que pagar, estou perdoado. Glória a Deus, estou feliz demais. Mas se eu devo 500 e eu tenho essa dívida perdoada, eu fico muito mais feliz. Muito mais feliz, porque foi um peso maior que saiu dos meus ombros, não é verdade? Foi um peso maior que saiu dos meus ombros. E é claro que aquele a quem foi mais perdoado, ele amou mais. Ele ficou mais feliz, ele ficou mais grato. Essa foi a lição que Jesus trouxe para Simão aquela noite. E eu acredito que Simão deve ter ficado um pouco constrangido com a pergunta de Jesus, porque de alguma forma eu acredito que ele deve ter associado a pergunta de Jesus com o que ele estava pensando ali na hora. Eu acredito que ele engoliu um pouquinho assim, em seco. E Jesus fala para ele: olha, você julgou muito bem, você falou corretamente. É interessante pensar que Simão ele estava provavelmente envergonhado até aquele momento, mas não envergonhado porque ele se sentia de alguma forma um devedor ou um pecador. Não, isso nem passava pela cabeça dele. Ele estava com vergonha porque na casa dele estava uma pecadora, uma mulher das ruas, e aquilo estava constrangendo Simão. E ele estava cego para o que aquela mulher pecadora estava fazendo. Ela estava derramando o coração dela em devoção ao Senhor. Ele estava cego para si mesmo, que não conseguia enxergar que ele mesmo era um pecador. E ele estava cego para Jesus, de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, é Deus em carne, estava ali comendo com ele. Ele estava tão cego, ele estava tão cego, que ele perdeu tudo isso. Ele não enxergou nada disso. E esse é um perigo para nós, não é, irmãos? Quando a dureza do nosso coração, ou a nossa incredulidade nos cega ao ponto de nós não vermos Jesus, não vermos quem a pessoa é, né? A pessoa que está machucada ou em pecado e nem se enxergar mais diante de Deus, e nem sentir o quanto os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E o pecado cega, A gente precisa tomar cuidado com isso. Foi fácil para Simão falar, ela é pecadora, mas era impossível para ele ver o quanto ele era um pecador também. É que o pecado dela era visível, era o pecado da carne, mas Deus ele vê todo o pecado. E quanto ao pecado do espírito, o orgulho espiritual que esse homem tinha, que ninguém pode ver, mas Deus vê. Jesus estava vendo, Jesus sabia. Então Jesus ele prova que ele é mais do que um profeta, porque ele revela os pensamentos de Simão ali para ele. É importante falar que a parábola de Jesus não lida com a quantidade de pecados, ela lida com a consciência do pecado na nossa vida. E
E a diferença que o perdão faz, não é? Aquela mulher, ela tinha aquela atitude de devoção e amor, porque ela tinha gratidão no coração dela. Ela tinha fé, ela sabia quem Jesus era, ela cria em quem Jesus era. E ela, de alguma forma, ela, ciente de quem Jesus é, ela pensou, Ele é digno de tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho. Ela estava se derramando, na verdade, aos pés do Senhor. Ela estava entregando a vida dela, as feridas dela, a história dela, tudo. Enquanto Simão, ele estava duvidando que Jesus fosse alguma coisa. Que diferença, né? Que diferença. Efésios 1,7 diz assim: nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Redenção, irmãos, é resgatado. Nós fomos resgatados, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, do mercado escravo, da escravidão, do pecado. O pecado nos escraviza. E Jesus nos comprou para Ele, e Ele pagou esse resgate com o seu próprio sangue, e nos trouxe o perdão. Perdão significa remissão dos pecados, ou seja, esses pecados agora eles foram removidos, e não só isso, mas o perdão também nos traz a isenção do castigo ou da punição que nós merecemos. Então, quando nós somos perdoados, Deus ele esquece tudo que a gente fez e Ele nos livra de toda a punição que os nossos pecados eles nos faziam merecedores. Então, toda a punição foi removida, foi extinguida. Não existe mais pecado e por isso não existe mais punição por eles. Jesus apagou com o seu sangue todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Isso, a consciência desse perdão deve nos fazer o quê? Amar Jesus. E aí é a grande lição dessa noite. A quem muito se perdoou, porque Jesus, Ele perdoou muitos pecados daquela mulher. E ela amou muito Jesus. Ela foi muito grata a Jesus. Ela estava muito devota a Jesus. Quanto maior a nossa consciência do perdão que Cristo nos trouxe, mais devoção vai gerar no nosso coração. Mais amor a Jesus nós vamos ter. É proporcionalmente direto, né? Quanto mais consciência do perdão nós temos que Jesus nos trouxe, mais amor nós vamos ter a Ele. É fato. E quanto menos consciência, né? Quantos não começaram a ir para a igreja, e eu sou um deles, tá? Eu confesso para vocês. Eu amo Jesus, eu estou encantado com Jesus, porque eu realmente procurava um amor assim igual dele, e eu encontrei o amor dele, e isso foi maravilhoso. Mas eu olhava para a minha vida, e eu me comparava com as pessoas, eu achava, eu não tenho pecado quase nenhum, eu achava que eu era assim, muito legal, quase beirando assim, é claro que Jesus tinha que me salvar, né? Você não está vendo? Misericórdia, não é? Misericórdia, mas quanto mais falta essa compreensão de onde Deus nos tirou, quanto mais nos falta a consciência de quanto nós somos feios, horríveis, pecadores, nojentos, nós não temos como ser gratos a Deus, nós não temos como amar a Deus de verdade, nós não temos como ser devotos do Senhor, nós não temos como entregar nossa vida totalmente, nós não temos como falar, Senhor, eu vou te seguir até a morte. Não tem, é impossível, é totalmente impossível. Se você não tem consciência do pecador que você é, se você não tem consciência do inferno que Deus te tirou, se você não tem consciência do que o sangue de Cristo foi capaz de remover da tua vida, de mancha de pecado, você nunca vai ser grato a Deus como deveria ser. Você nunca vai viver para Jesus, queimando para Jesus como você gostaria de ser. Para que isso aconteça, irmão, não tem jeito. Nós precisamos ter consciência do lixo que nós somos.
do pecador que nós somos. Quando eu falo isso, entenda, porque não merecedores do céu. Não importa se você se sente no alto de uma montanha ou no topo de um vale, porque nós olhamos para algumas pessoas e a gente olha para elas como se a gente estivesse no topo de uma montanha e elas lá no fundo do vale. A gente olha para elas assim, ó, olha para baixo. Nenhum de nós, nem quem está no topo da montanha, nem no fundo do vale, pode alcançar uma estrela. Estamos todos longe de Deus. Todos longe de Deus. E a mesma misericórdia que me alcança, ou te alcança no topo do vale, a mesma misericórdia que alcança qualquer um no fundo, no topo do monte, né? É aquela mesma misericórdia que alcança um no mais profundo do vale. É a mesma misericórdia, a mesma graça, é o mesmo amor. E nós precisamos entender isso, que a gente não é melhor que ninguém. Somos ambos falidos, incapazes de pagar a Deus. Somos ambos não merecedores do céu, dignos do inferno no melhor dia das nossas vidas. E a menos que a gente entenda isso, a gente vai continuar morno, a gente vai continuar, sabe, crente Nutella, alguém falou uma vez, né? Mas a gente não vai ter uma paixão, a gente não vai ser movido por um ardor, né, intenso no nosso coração. A nossa vida ela vai ser, eu sou cristão, legal, Jesus morreu por mim, da hora, né? Um dia todo mundo vai estar no céu. Vocês entendem o que eu quero dizer? A menos que a gente entenda, irmão, o pecador viu que nós somos, a gente não tem como arder por Jesus, ou viver intensamente com Jesus. E essa foi a palavra que Jesus trouxe para Simão, e essa é a palavra que Jesus traz para nós essa noite, meu irmão. Aquela mulher, ela estava grata e ela aceitou livremente o perdão de Cristo para ela, enquanto o outro se achava tão bom, tão bom, tão bom, continuou nos seus próprios pecados. Que triste. Lucas 7, versículos de 44 a 47. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Era comum na época, na cultura, quando você chegava na casa de alguém, por causa das estradas empoeiradas, a pessoa, ou ela tinha os escravos, né, dela, que vinha e lavava os pés dos visitantes, né? Isso era comum. Jesus falou: eu cheguei na tua casa, você não lavou meu pé. E às vezes, quando a pessoa era muito ilustre, quando você recebia a visita de alguém que você, nossa, essa pessoa é muito especial, você mesmo lavava os pés dela como, né, símbolo de, olha, né, eu quero fazer isso por você. E Jesus fala: eu entrei na tua casa, né, nenhuma água no meu pé. Ela lavou com as próprias lágrimas, enxugou com o próprio cabelo. Aí no 45, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Também era comum saudar com um beijo. Pô, você não me beijou, Simão, mas ela não parava de beijar meus pés. O beijo era no rosto, ela não parava de beijar os pés de Jesus. Vocês estão entendendo o contraste aqui? 46, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. 47, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. É claro que a nossa pergunta essa noite é: você foi muito perdoado, meu irmão? Ou você foi pouco perdoado? Cada um vai responder diante de Deus essa noite essa pergunta. Você foi muito perdoado ou você foi pouco perdoado? A tua vida responde, né? Teu coração responde. Eu acho interessante o fato de Jesus falar para Simão, mostrando aquela mulher. Você está vendo essa mulher, né? Como se Jesus quisesse abrir os olhos dele realmente, literalmente, físicos e espirituais. Você precisa perceber o que essa mulher está fazendo.
ela está demonstrando a fé dela nesse ato de amor. E você está fechando o seu coração para mim. Não é fácil para nós apagarmos um passado e libertar-nos de todos os preconceitos resultantes do nosso conhecimento desse passado. No entanto, isso é exatamente o que o Senhor faz. E Ele faz isso não injustamente, mas em retidão. Ele conhece o poder de sua própria graça, que cancela completamente o passado e dá sua própria beleza à alma. É isso que Jesus faz, irmãos. Ele apaga o nosso passado, toda a feiura, e dá da sua própria beleza à nossa alma. Então qualquer pecador, por pior que seja, se ele se aproximar de Jesus em atitude de humildade e fé, como essa mulher, ele vai ser perdoado num segundo de todos os seus pecados. Ele vai ser feito novo diante de Deus. E a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente não está aqui para dizer se a pessoa ela se arrependeu ou não. Porque Deus, Ele vê o coração. Nós só vemos a aparência, mas Deus vê o coração. Versículo 48, então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Ela precisava ouvir. A atitude dela já foi uma atitude de alguém que foi grandemente perdoada. Jesus tinha falado, a quem muito foi perdoado, muito amou. Ela está amando muito porque ela foi perdoada muito. Mas aqui Jesus, ele exterioriza isso. Ele fala, teus pecados estão perdoados. Às vezes, pode ser, não sei, que aqui exista alguém que luta ainda com o seu passado, que tem grande dificuldade de entender que Jesus Cristo realmente perdoou você. Que Ele apagou, Ele lançou no mar do esquecimento o seu passado, os seus pecados. E Jesus está falando aqui para você hoje, seus pecados estão perdoados. E a gente precisa de uma convicção do Espírito Santo para isso, porque a nossa mente fica voltando. E Jesus fala, eu já esqueci, não existe mais o que lembrar. Ou por que lembrar? Seus pecados estão perdoados. No versículo 49, os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Então agora os convidados começaram a se perguntar, espera aí, esse cara é diferente, esse cara, quem é ele? Acho que ele não é um profeta. Ele está perdoando o pecado. Quem ele é? Eu não acredito que a pergunta era quem ele pensa que é para perdoar pecados. Ele pensa que é Deus, mas talvez esse seja realmente o Messias, o Filho de Deus, porque ele está perdoando pecados. E eu acredito que de alguma forma as pessoas foram tocadas naquele ambiente. Jesus, ele tinha autoridade para perdoar e ele perdoou, porque ela chegou a ele com humildade, com devoção e fé. E ela não foi perdoada por causa do amor dela. O amor não perdoa. O amor, como eu posso dizer, o amor não significa que ela foi salva porque ela amou. Não. Ela amou como consequência da salvação dela, porque o que nos salva é a fé. Então, ela não foi salva por causa do amor, ela foi salva por causa da fé. Mas a fé salvadora, ela gera o amor. Então, nós, cristãos, nós vivemos pela fé. E como essa fé, ela pode ser vista através do amor. É por isso que nós andamos em boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós. Então, andar em boas obras ou viver em amor é só um indício, né? É só uma forma externa de mostrar que nós fomos salvos, que nós já fomos salvos. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, não, porque nós somos salvos, nós fazemos boas obras. Essa é a ordem correta.
E versículo 50, Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Então veja que Jesus faz questão de afirmar que foi a fé dela que a salvou. E ele acrescenta: vá em paz. É claro que se ele falasse apenas vá, ela ia ficar triste porque ela queria estar aos pés dele, né? Quando a gente conhece Jesus e a gente tem a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, intimamente, a gente não quer sair mais. Mas ele acrescenta ao vá, ele diz em paz, né? Vá em paz. Isso significa, talvez pela primeira vez, ela pela fé, recebeu o perdão de Deus no seu coração e a vida dela nunca mais vai ser a mesma, né? Eu acredito que ela vai poder dormir, porque ela passou da condição de inimiga de Deus para filha de Deus. É isso que a paz do Senhor nos faz. Ele nos liberta da situação de inimigos de Deus para nos fazer agora filhos amados de Deus. Amém? Sua fé a salvou, vá em paz, ele diz para ela. É interessante pensar que da parte de Deus o perdão já está pronto, nos esperando. Tudo vai depender de nós, se nós vamos receber esse perdão ou deixá-lo lá. Aqui nós vemos a situação de uma mulher pecadora, né? Grande pecadora, vamos dizer assim, né? Aos olhos dos homens, diante de Deus todos são pecadores. Mas aos nossos olhos, uma grande pecadora, ela teve aqui a oportunidade de crer em Jesus. E ela foi perdoada. E ela recebeu paz. Ela se tornou filha de Deus. E aqui nós vemos um líder religioso, Simão. Ele também teve a oportunidade de reconhecer, não é quando Jesus falou aquilo para ele, quem muito perdoa, muito amor. Na hora ele podia falar: me perdoa, Senhor, onde eu estou com a cabeça, eu estava julgando essa mulher. Ele podia ter se quebrado, ele podia ter se arrependido, ele podia ter falado: onde que eu estava com a cabeça? Mas não, ele entendeu o que Jesus estava falando. Mas o que os convidados vão pensar? Eu, fariseu, falar que agora vou me humilhar aqui? Não, imagina a cena, não vai dar foto para o Facebook isso, não. Então não vou fazer isso, eu não vou me expor, eu não vou mostrar o que realmente está no meu coração. Porque o Facebook é só o que não está no coração. É só fachada, então, é só para os outros darem uma curtida, porque ninguém coloca lá suas misérias, suas dores, suas necessidades, seus lamentos, suas frustrações, suas necessidades da alma, né? Seria bom, né? Talvez colocar as necessidades da alma. Mas ele não quis, ele preferiu ficar no orgulho dele. E ele não se humilhou e não reconheceu Jesus como Deus e continuou com seus pecados. E, irmãos, para nós concluirmos, esse capítulo 7, ele começou falando de vários milagres, né? Você viu lá a cura do servo, do centurião romano, que estava à beira da morte, por uma palavra, né? Pela fé daquele centurião, Jesus falou: teu servo está curado. Nós vimos Jesus ressuscitar o filho da viúva, né, de Naim, e aquele jovem saiu do caixão vivo. Jesus curou, Jesus libertou, muitas coisas aconteceram. Mas esse é o maior milagre de todos, porque quem é ressuscitado da morte vai morrer um dia, né? Quem é curado de uma enfermidade vai morrer da última enfermidade. Então tudo isso são bênçãos grandes, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é glorioso, né? Nós devemos orar pelos enfermos, nós devemos, né, ver como Deus se manifesta e é glorificado e usa as circunstâncias, né, de acordo com a vontade dele, para a glória dele, e nós não podemos negar isso. Mas, irmãos, quando você tem os pecados perdoados, isso não dura só essa vida, isso dura para sempre. Por isso que esse é o maior milagre de todos. Quando você tem seus pecados perdoados, isso dura por todo o teu tempo de vida aqui na terra e depois, para sempre. Esse é o maior milagre de todos, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, que Jesus, ele veio trazer a todo que simplesmente
recebe esse perdão pela fé. Amém? Eu quero ler 1 João 5,13 e a gente ora. Diz assim, 1 João 5,13: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então todo que crê deve saber que tem a vida eterna. Em outras palavras, que nunca vai morrer. Amém? Porque você tem a vida eterna. Você crê no Filho de Deus? Você crê em Jesus? Amém. Glória a Deus, né? Vamos ficar de pé e agradecer então por isso. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado pela a tua graça maravilhosa que nos alcançou. Obrigado, Deus, porque eu não sei explicar, ó Deus, mas o Senhor colocou uma fé no nosso coração, o Senhor colocou uma certeza de que Tu és o que Tu dizes que és, Senhor. E nós rendemos o nosso coração a Ti, e nós passamos a Te conhecer, e não só de ouvir falar, mas os nossos olhos, os olhos espirituais Te viram. E Senhor, a cada dia mais nós temos aprendido que andando contigo, Deus, nós descobrimos, Senhor, de onde o Senhor nos tirou. É incrível, Senhor, que ainda hoje nós nos damos conta, Deus, do vil pecador que somos, Senhor. Que nós descobrimos coisas e desejos e pensamentos tão horríveis dentro de nós, que nós nem pensávamos que tínhamos, mas em todo tempo o Senhor viu, em todo tempo o Senhor soube, contudo em todo tempo o Senhor nos amou, e o Senhor sem pestanejar, sem hesitar foi à cruz para morrer por cada um de nós. Eu oro, Deus, que essa noite o Teu Espírito Santo nos traga grande revelação do Teu imenso amor. Eu oro que essa noite Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações a fim de nos despertar do sono, Deus, do sono físico e do sono, ó Deus, espiritual, ó Deus, dessa coisa, dessa letargia espiritual, Senhor, que nos impede de pensar corretamente, que nos impede de crer corretamente, que nos impede de nos aproximar de Ti corretamente, Senhor. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos dá olhos para que possamos Te ver, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, Senhor, para que a gente possa olhar para Ti, Deus, e Te ver como Tu és, Senhor. Cheio de compaixão, o Deus vivo, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, cheio de compaixão, cheio de amor, mas nós só podemos ter acesso a isso com o coração certo, Senhor. Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Ajuda a Tua igreja a entender isso, Senhor. Nós não sabemos onde cada um está, mas Tu sabes onde cada um se encontra, Deus. Pode ser que aqui sejam pessoas que vieram essa noite como aquela mulher determinada em Te adorar, porque sabem quem Tu és, sabe o que o Senhor fez por eles, sabe de onde o Senhor os tirou, do inferno que o Senhor os tirou, do lamaçal que o Senhor os tirou, e a vida deles agora é para Ti. Não importa se caia chuva canivete, Senhor, eles querem Te adorar, eles querem mostrar gratidão, Senhor. Nos ajuda a entender que as pessoas não vão compreender a nossa devoção ao Senhor. A gente deve esperar que as pessoas não compreendam o nosso amor por Ti. As pessoas, elas vão criticar, as pessoas vão julgar, mas nada disso nos importa, porque os nossos olhos e a nossa expectativa está no Senhor. Nós sabemos melhor do que qualquer pessoa de onde o Senhor nos tirou, o Teu amor que nos salvou e que é presente hoje em nossas vidas, Senhor. Senhor, se existe pecados ou qualquer coisa que esteja dificultando a nossa visão, Senhor, que haja arrependimento, que haja corações quebrados, Senhor, que humildemente Teu povo clame, Senhor, misericórdia, perdão, e faça como aquela mulher, Senhor. Não importa quão pecadores somos ou quão grave nós pecamos contra Ti, Senhor. O Senhor está pronto com o perdão, Senhor, se nós nos arrependermos, se nós realmente quisermos o Teu perdão, Senhor. O Senhor vai nos perdoar, o Senhor vai nos levantar, o Senhor vai transformar as nossas vidas, Senhor. Porque esse é quem Tu és, esse é quem Tu és, Senhor. Nós caímos, mas o Senhor nos levanta, o Senhor nos dá uma segunda, terceira, quarta, quinta chance. O Senhor é Deus, é o Deus que nos ensina a perdoar,
é o Deus do perdão, Senhor. Então eu oro, Deus, eu oro que a gente não julgue ao Senhor conforme o nosso próprio coração, Senhor. Eu oro que a gente seja humilde o suficiente, Senhor, para colocar os nossos pensamentos, ó Deus, e tudo aquilo que está no nosso coração, que enganoso é o coração do homem, Senhor. Que a gente coloque isso para lá, Deus, esqueça isso e se abra para o Senhor, Deus, se abra para o seu perdão. Em nome de Jesus Cristo, essa noite eu te peço, transforma-nos, Senhor, transforma a tua igreja, mas transforma-nos individualmente, porque nos transformando individualmente, a tua igreja vai ser transformada, Senhor. Que cada um, Deus, olhe para si mesmo e para ti agora, Deus, e receba do teu perdão, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos tomar a ceia do Senhor. Nós vamos tocar algumas canções e enquanto nós louvamos ao Senhor, você vem à mesa e pega o cálice, o pão e ceie com Jesus. E seja grato ao Senhor e ore ao Senhor.